Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Estamos iniciando hoje um novo mês, onde vamos trabalhar um novo tema. Nós vamos falar durante esse mês dos instrumentos da reforma íntima, porque todos nós estamos buscando o nosso bem-estar, estamos buscando a paz, estamos buscando uma vida melhor, né? Mas a gente já aprendeu até aqui que a paz, o bem-estar, a vida melhor é uma conquista que a gente adquire à medida que nós vamos evoluindo e nos integrando à lei de amor. Portanto, quanto mais eu me integro à lei de amor, mais eu vivencio a lei de amor. Eu executo, eu cumpro com a lei de amor. E quando eu tenho dificuldade com isso, eu acabo ferindo a lei e vivendo os efeitos de ferir a lei de amor. Por isso que eu ainda vivencio perturbações. E essas perturbações vêm me educar, me ensinar sobre como a lei funciona, me motivando e me impulsionando uma mudança de conduta, né? Então, quando a gente fala da reforma íntima, a gente fala de um processo em que, através do autoconhecimento, eu identifico os meus defeitos e transformo eles em virtudes, o que requer esforços, muitos esforços e contínuos esforços. Por isso nós estamos aqui encarnados, para vivenciarmos esses esforços contínuos, né? Só que, como a gente está aqui precisando vivenciar desafios que nos trazem um desconforto emocional e a gente não domina a lei, a gente, além de não ter o conhecimento sobre como lidar, não ter ainda todas as virtudes, todas as habilidades desenvolvidas, a gente se equivoca nas nossas interpretações e, consequentemente, nas nossas ações. E aí a gente se perturba, né? Além de nos perturbarmos, diante dos desafios da vida, nós acabamos por repetir comportamentos, porque esses comportamentos que a gente repete são os que a gente sabe ter. São os que a gente aprendeu até aqui a ter. Então, empregar esforços para essa transformação dos defeitos em virtudes requer instrumentos, né? Solicita recursos. E aí, esse mês, então, separamos cinco reflexões que nos trazem recursos para que a gente consiga vivenciar a reforma íntima. Então, esse mês, essa primeira semana que é hoje, nós estamos falando da prece. Nós vamos começar falando da prece, que é um grande instrumento. Não tem como a gente falar da reforma íntima sem falarmos desse instrumento da prece. E hoje nós vamos explorar isso, vocês vão entender. Na próxima semana, nós vamos falar do conhecimento como instrumento da reforma íntima. Depois nós vamos falar de resiliência, depois de paciência e depois de sacrifício. Então, começando agora falando da prece. Por que a gente começa falando da prece? A prece é um diálogo que nós temos com as frequências elevadas. Por que eu digo frequências elevadas? Porque quando eu busco o alto, eu busco a inteligência maior para me comunicar, eu elevo a minha frequência e dialogo com os espíritos que estão conectados nessa frequência. A começar pelo meu guia espiritual, que é o meu anjo guardião. Por quê? Porque ele tem como dever, nessa minha encarnação, me dar o suporte, a orientação e o direcionamento necessário
para que eu consiga vivenciar essa proposta transformadora com sucesso. Logicamente, por mais que ele se dedique e seja muito fiel a mim, e é isso mesmo, né? Todos os guias espirituais são nossos guias porque são mais evoluídos que a gente, então eles já possuem essa habilidade de realmente se dedicar do início ao fim da nossa trajetória pelo nosso progresso. E exatamente por isso, ele sempre estará tendo acesso às nossas necessidades, sejam elas faladas ou não. Porque o nosso guia espiritual conhece a nossa história espiritual. Ele não conhece só essa encarnação. Ele conhece todo o nosso passado anterior a essa encarnação. Ele conhece o conteúdo da minha bagagem. Ele sabe o que eu sei e o que eu não sei. E ele sabe onde está a minha ignorância, onde está a minha teimosia. E a proposta de crescimento para essa encarnação. Então, ele sempre está com livre acesso a mim e eu sempre estou com livre acesso a ele. Por uma conexão fluídica mesmo, construída a partir do dever que ele assumiu de contribuir com o meu desenvolvimento. Então, quando eu paro de interagir com o externo, material, físico, e elevo os meus pensamentos para falar com o alto, ele é o primeiro a estar ali. Porque basta que eu queira, ele estará a me conduzir. Conduzir no sentido educativo, direcionador, porque ele não desrespeita o livre-arbítrio que eu tenho de fazer minhas escolhas. Então, quando eu vou fazer a prece, eu me aproximo da espiritualidade maior. Quando a gente fala da evolução do espírito, a gente traz, né, desde do seu princípio, né, na ignorância, e aí ele passa por uma fase primitiva, e aí ele vai se desenvolvendo, né, se aperfeiçoando até purificar. O que significa que há espíritos menos desenvolvidos que eu, em fases anteriores à minha, há espíritos mais desenvolvidos que eu, em fases subsequentes, né? Vamos dizer assim, a partir do desenvolvimento de cada um. Jesus é um desses irmãos mais avançados que temos, né? Que já se aperfeiçoou. E aí, olha que legal a proposta da prece que Deus nos dá. Eu me comunicar com irmãos que já passaram pelo processo da reforma íntima. Irmãos que sabem o quanto está doendo em você. O quão é difícil mudar. O quão é difícil, por vezes, até compreender o que tem que ser mudado. Eles sabem. Olha que riqueza poder conversar com irmãos dessa grandeza, com uma estrada muito maior que a nossa, que já transformaram seus defeitos em virtudes. Por isso a prece é muito rica. Você pode fazer uma prece direcionada a quem você quiser, a Deus, a Jesus, aos espíritos que você possui admiração, que você se sente conectado, nomes, vultos que representem uma linguagem que você se sinta mais afinizado, vamos dizer assim, né? Não importa.
A verdade é que quando a gente para fazer a prece, a gente eleva os nossos pensamentos e assim a gente eleva a nossa frequência vibratória e se conecta com a espiritualidade maior. E a partir do momento em que estamos conectados com esse campo vibracional elevado, nós começamos a absorver fluidos desses campos elevados. E esses fluidos vão alimentando os meus centros de força. Lembra quando nós falamos dos nossos centros de força? Eles vão alimentando os nossos centros de força com uma vitalidade que me impulsiona, me encoraja, me motiva a seguir em frente. E não só isso. Nesse diálogo com a espiritualidade maior, a espiritualidade vai me consolando e me direcionando os caminhos. E aí você pode perguntar, mas eu não ouço, eu não recebo esse direcionamento com tanta clareza assim. Perfeito. Realmente não, eu sei que não, a não ser que você seja um médium ostensivo, né, que tenha essa habilidade. Ainda assim, nem sempre as orientações chegam com tanta clareza. Mas elas chegam como pensamentos que surgem. Elas chegam como intuição, como criatividade, ideias que vão aparecendo e a gente começa a pensar sobre, vontades que surgem e que nos chamam a atenção. E a própria intuição, aquela voz lá de dentro, do coração. Quanto mais a gente reza, mais a gente vivencia essa experiência que já é transformadora no que se refere à minha atmosfera fluídica. Porque se eu estou em dores, em perturbações, ao me conectar com essa frequência, eu já saio da frequência baixa que as minhas variações emocionais estavam me levando. O que vai me ajudar. Porque quando eu estou numa vibração baixa, eu tendo a fazer interpretações coerentes com a baixa vibração, onde mora o orgulho e o egoísmo. Quando eu estou nessa vibração baixa, eu tendo a fazer escolhas coerentes com essa vibração. Escolhas encolerizadas. Eu começo a ter ações encolerizadas e eu agravo a situação em que eu estou. Então, eu preciso seguir na minha trajetória dialogando com o alto, para me higienizar fluidicamente e para abrir meu campo mental para receber orientações que vão, de alguma forma e em algum momento, me impulsionar para a nova conduta. Por isso, a prece é o primeiro tema que a gente fala dos instrumentos da reforma íntima. Deus nos deu este canal de comunicação, a liberdade e o direito de fazer, a qualquer momento, em qualquer situação, em voz alta ou pelo pensamento, no barulho ou no silêncio, na luz ou na escuridão. Esses irmãos nos amam, Jesus nos ama, Deus então. Busquemos a eles. Busquemos aqueles que possuem recursos para nos ajudar. Abramos o nosso coração com as nossas palavras, com a nossa forma de falar, com a nossa honestidade e sinceridade sobre o que estamos sentindo,
sobre o que queremos? Até porque eles já sabem. Não precisa tentar enganá-los, eles já sabem. Mas, ao direcionar as suas palavras de reconhecimento a esses irmãos, você vai abrir o campo para que eles venham atuar com você, lhe trazendo os instrumentos de que você necessita para conseguir dar esse passo de transformação que você busca. Então acredite em você. Não acredite naquele que diz que você não vai mudar. Você veio para mudar. Se a mudança não fosse possível, a encarnação não teria sentido. Mas para que você mude, você precisa utilizar de recursos e canalizar seus esforços para isso. A prece é um deles. Semana que vem a gente continua então falando dos instrumentos. Nós vamos falar do conhecimento como recurso da reforma íntima. Até lá.